Pessoal, boa noite, galera. Estamos aqui às 20 horas, conforme o prometido e o habitual, para mais uma live dessa semana que estamos fazendo, né? Essa daqui é a última dessa série da semana, né, que está se encerrando. E a nossa live, né, ela se trata, obviamente, do período, né, da semana de comemorativo do Orgulho Autista. E a gente está fazendo uma série de lives. Fizemos com a deputada estadual Marília na segunda-feira. Na terça foi com o vereador Bruno. Na quarta com a psicóloga Ana Lacerda. Ontem na quinta com o Luiz Eduardo, apresentador do Balanço Geral. E hoje será com a Reni Wane, né? Para quem não sabe, pessoal, a Reni Wane é uma das poucas médicas que eu acho que é a única que faz investigação de autismo com adultos, né? E foi ela quem fechou meu diagnóstico, ela que acompanha a mim e meus filhos. Deixa eu já enviar o convite para elas para ver se elas já estão ok. Ela com a Neili Flá. Opa, ela já apareceu aqui. Deixa eu ver agora aqui. A Neili. Está com vocês aí, tá? Já foi enviado o convite, né? Se não conseguirem acessar, por favor, vocês só mandem a solicitação que eu aceito por aqui também, mas já foi encaminhado, tá bom? Já foi encaminhado para a doutora Reni e para a própria Neide Flá, tá? Deixa eu só avisar aqui, se de repente não estiverem. Doutora Reni, a senhora está conseguindo? A senhora com a Neili? Opa, a Reni solicitou, então vamos por aqui mesmo. Falta... A doutora Reni já vai aparecer, falta somente a Neili. Já aceitei, já ela vai estar entrando. Olá, Opa! boa noite. Boa noite, doutora Reni, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só aqui ver se a Neili já dá as caras aqui. E os seus bebês? Estamos numa força-tarefa aqui para eu conseguir participar, porque é o horário que eles ainda estão bem espertinhos ainda. Aí tá minha mãe, minha tia, meu tio, tá? É Para igual aqui em conseguir. casa. Os dois também estão a pleno vapor aqui. O Fábio e o Benjamin. A Início, não sei como ela está segurando os dois lá. Boa noite, Neili. Tudo bem? Olá, boa Então vamos noite. lá, para a gente ganhar tempo e até aproveitar o máximo da doutora Reni, também para não se alongar muito com ela. Para quem não sabe, a doutora Reni tem dois bebês que não tem nem um ano ainda. E ainda assim ela está aqui com a gente, né? Eu vou iniciar, né, falando, sendo bem breve, né, para quem não me conhece, eu sou o Fábio Gonçalves, sou diretor-presidente da Constelação Azul, um autista que me descobri já, um autismo já depois de velho, 36 anos, muito através depois do diagnóstico dos meus filhos. Um dia eu tive a coragem de perguntar para a doutora Reni se eu tinha características de um autista, né, e ela falou que sim. Mas na hora eu saí tão atordoado que eu nem peguei encaminhamento para iniciar nada de investigação, porque foi um choque para mim. E aí isso tudo começou e de lá para cá nós fundamos a Constelação Azul e aí outras pessoas foram agregando e nos ajudando no projeto e chegamos aqui hoje, né? A Nelly Flan, ela é a nossa madrinha, madrinha da Constelação Azul, para quem não conhece. Nelly Flan Sobral, ela é jornalista, ela é jornalista da Rede Record, apresentadora do programa Resenha, inclusive vai ao ar amanhã, de 12 às 14 horas, na Equinócio FM, tá? 99.1 FM.
Ela é mãe de duas crianças, né? Sendo que o mais novo que é autista, que é o menino. Aí agora eu vou falar da doutora Reniwane. A doutora Reniwane é Reniwane Vieira dos Santos, 38 anos, graduação em Medicina pela UFPA em 2010, residência médica em Neurologia Clínica na UEPA em 2018, atuação em Neurologia do Comportamento e Transtorno do Neurodesenvolvimento, é servidora pública no Ambulatório de Neuropediatria e no NANGE e é professora universitária no curso de Medicina da Unifap, além de atender na rede privada também algumas clínicas, né? Para quem não sabe, pessoal, a maior responsável de eu estar aqui hoje é a doutora Reniwane, tá? Só dizendo para vocês, viu? Porque foi ela que me fez enxergar essa questão do autismo em mim, né? E eu sou muito grato, para ser bem breve, assim, como foi que eu conheci a doutora Reniwane, foi... Eu tinha passado uma noite inteira numa fila, eu tinha condição de pagar uma consulta, eu tinha plano de saúde, mas eu não conseguia chegar até um profissional. E aí eu soube que ia abrir agenda para neurologistas e neuropediatras, enfim, lá no HCAL, e me aconselharam a ir para lá. Só disseram para mim chegar cedo, né? Eu perguntei que horas, 6 horas da manhã, disseram que não, as pessoas costumavam dormir na fila. Eu fui 4 da tarde, cheguei lá, já tinha umas 100 pessoas, e seriam distribuídas 150 vagas, e no final da manhã tinha mais de 350, 400 pessoas. Mais de 200 pessoas foram embora sem conseguir consulta. E eu, no momento, eu tive a opção de escolher entre 3 médicas. Eu tive a opção de escolher, mas aí eu fui por eliminações e pelo que eu ouvi na fila, né? A, a doutora Fernanda, na época, ela tinha acabado de ter bebê. E aí ela estava retornando da licença maternidade. E eu sei como é isso, criança, que a minha esposa já teve bebês e às vezes nem sempre aquilo sai como planejado quando tem uma criança pequena. E eu falei, não, ela não dá. A doutora Márcia, na época, ela estava fazendo um tratamento de saúde fora do estado, estava se ausentando muito. E aí eu comecei muito com o pai, que ele já estava sendo atendido pela doutora Reni, e eu falei, não, então essa mulher mesmo que eu vou me agarrar. E aí chegou na hora, deu muito certo. Para quem não sabe, o meu elogio aqui, o agradecimento à doutora Reni, porque a mesma consulta, a qualidade da consulta que é no setor público, é na rede privada. A gente chegou angustiados, ansiosos, e foi uma consulta de pelo menos 1 hora com ela no ambulatório no HCAL, nossa primeira consulta. A partir daí a gente só fez acompanhamento na rede privada, mas foi a mesma, não mudou em nada. Então, parabéns, porque as pessoas utilizam muito assim, em sempre achar que no setor público os médicos não dão a devida atenção, né, como é o no setor privado, né? Então foi aí onde tudo começou. Aí ela acompanhou já, até hoje acompanha meus filhos e a mim, né? E eu vira e mexe, incomodo ela à noite, mandando mensagem relacionada aos meus filhos. Mas obrigado. Então é assim, doutora Rinei, como é que a gente faz? Aí eu passo agora a bola para a Nelly, para ela falar um pouco, e aí ela colocar a expectativa dela. E aí depois a gente passa para a senhora também, fazer uma apresentação de repente melhor. E aí a gente vai para as perguntas que os pais mandaram para a gente fazer para a senhora. Tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. Vai lá, Nelly. Olá, boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Reni. É um prazer conhecê-la, mesmo à distância, através dessa live. Como o Fábio falou, me chamo Neili, sou jornalista, mãe de um menino autista. Então, é um prazer estar participando dessa semana toda das lives, muito importante, cada dia abordando um tema pela semana hoje, né, que marca o Dia Mundial do Orgulho Autista. Ouvi já falar muito de você, doutora. Claro, uma referência aí, só coisa boa de pais, de autistas, em que os filhos são acompanhados por você. Então, é um prazer participar e dividir um pouco de conhecimento hoje, através dessa live, aí, a gente fazendo essa intervenção aí e essa entrevista, através de live, né? Meio que uma entrevista, um bate-papo com você. Tenho certeza que eu vou aprender muito e quem está do outro lado também. Boa noite, eu agradeço o convite. Realmente é um pouco difícil participar da live, né? Porque a gente não consegue passar uma mensagem tão clara, né? Algumas pessoas têm muita expectativa, a gente não consegue responder todas as perguntas, mas é o que eu sempre falo, que eu estou disposta a ajudar, a esclarecer, a tirar dúvidas, né? E realmente não há diferença, eu não sou a única médica que faz assim, mas o atendimento tanto no público quanto no privado é o mesmo, tá? É a mesma atenção, a mesma dedicação, o mesmo cuidado, né? A questão de ouvir o que os pais têm para falar, esclarecer dúvidas, né? E a gente vai orientando, né? A função do médico, de uma maneira geral, é fazer essa orientação, né? Cada família tem uma dinâmica,
Então, a gente precisa, na verdade, ir ajustando de acordo com a dinâmica daquela família, né? Então, eu estou sempre muito receptiva para orientar, né, e esclarecer de acordo com a minha possibilidade, que tiver meu alcance. Bom, então vamos lá. Eu já vou fazer logo a primeira pergunta, né? É uma pergunta bem assim, é muito esperada para o dia de hoje, né? Que hoje é comemorado o Dia do Orgulho Autista, né? Aí, geralmente, né, os sinais se apresentam logo na infância, né? E quais são os sinais mais clássicos, doutor? E começa a aparecer a partir de que idade, para que os pais, de repente, que estão na dúvida, ou de repente estão assistindo por curiosidade, já ligar o sinal de alerta se eles, de repente, enxergarem os sinais, né? O que chama mais atenção mesmo, muitas das vezes, é o atraso na fala, né? Uma criança que é uma gestação tranquila, sem nenhuma intercorrência, sem nada que chamasse atenção, um parto também sem nenhuma dificuldade. Aquela criança está ali durante os primeiros meses de vida evoluindo bem, né? Começou a sentar com 6 meses, 5, 6 meses, começou a engatinhar, começou muitas das vezes o que a gente chama do balbucio, que é aquele babá, mamã. E aí ela para nisso, né? Ou, no caso, ela nem começa a chegar a fazer isso, né? O principal alerta é, a criança ela não deixa de fazer, né? Então, assim, meu filho chegou a falar tia, vó, e de repente ele não falou mais. Deixou, parou completamente e passou meses, depois voltou. A criança, né, de maneira geral, nós somos um ser em constante desenvolvimento. Nos primeiros 2 anos de vida é quando a gente tem mais intenso esse desenvolvimento. Então, a gente vai sempre agregando, né? Não vai parar, não vai deixar de fazer coisas que antes já fazia. Então, essa perda de habilidade, olha, meu filho apontava, parou de apontar. Ele pedia água, dizia aqua, aqua, e de repente ele para de fazer isso. Ele chamava a tia, né, e ficava, e de repente ele parava. É uma das coisas que é o mais comum, você tem que estar muito em alerta para isso. Esse é o principal, deixar de fazer coisas que antes fazia. E depois é quando você chama aquela criança, fica chamando pelo nome e ela não atende, tá? Isso é uma das coisas que você vai observando desde os primeiros meses, 6, 7, 8 meses, você já observa que você chama pelo nome e ela olha para você. A criança que tem mais de 1 ano que você está chamando e ela não está te atendendo, você tem que ficar atento para ver em que situação. Porque ela estava assistindo um desenho, estava ligada no telefone, estava assistindo, desliga o telefone, desliga a televisão e chama por ela para ver como que ela vai reagir, se ela vai te atender. Esses são os primeiros sinais que a gente observa, né? E uma coisa que eu digo muito também é para ler a carteirinha da criança, aquela carteirinha que é dada no SUS, né? Porque lá vem dizendo para a gente o que esperar em cada etapa da criança. É importante, é uma orientação importante, para você de repente olhar assim, olha, meu filho ainda não está fazendo isso, por que ele ainda não está fazendo isso? O que eu tenho que estimular mais, eu tenho que brincar mais com ele, né? Às vezes a gente não consegue porque na rotina do trabalho, da atividade doméstica, você acaba realmente não conseguindo, de repente, ficar tanto tempo com seu filho. Mas é importante fazer esse brincar, chamar e ver como que ele reage, como é que ele interage com você. Perguntar, Leni. Agora, doutora, quais são os primeiros passos quando um pai procura o neuropediatra, já indicado, né, pelo pediatra, para fazer essa investigação? Eu sei que é feito pedido de vários exames. Quais são esses exames? A importância de cada um, a necessidade de por que se fazer? Por exemplo, tomografia, os Vera, exames todos, eles são para procurar outras causas. A gente diz que é um diagnóstico diferencial ou buscar outras situações que possam estar causando aquele atraso de fala, uma criança que não está falando, né? Uma criança que fez o teste da orelhinha, deu tudo ok. E aí ele, de repente, está com 1 ano e ele não está fazendo aquele balbucio. Opa, vamos ter que, de repente, avaliar se ele escuta adequadamente e aí, de repente, o atraso da fala é porque ele tem um problema auditivo, né? Então, é importante buscar outras causas, né? Nenhum desses exames é para confirmar diagnóstico de autismo, né? O diagnóstico de autismo, ele é totalmente clínico
E os exames a gente pede, que é para ter certeza que não existe outras causas, né? Eu digo que os exames, eles são a prova dos 9, né? Que a gente faz, porque olha, eu tenho certeza, dei uma investigada em tudo que poderia estar causando esse quadro e não tem nada que justifique realmente, né? Porque o autismo, ele é comportamental, né? Apesar de ter um CID, ele não é uma doença, né? Ele é um comportamento, ele é uma condição. Então, a gente precisa, então, essa condição, ela é clínica, é totalmente clínica, né? Existe, sim, situações onde o comportamento autista está associado a outros diagnósticos, mas o que a gente faz é buscar ter certeza que não existe outro motivo para aquela criança estar com atraso de fala, aquela criança não estar conseguindo dormir adequadamente, ou para ter um comportamento muito agitado. Então, é para excluir. Então, a gente pede tomografia de crânio, pede o BERA, pede um mapeamento cerebral, né? Pede alguns exames laboratoriais, que aí vai depender muito se a criança, de repente, fez o teste do pezinho, não fez o teste do pezinho. A gente inclui alguns exames a mais, tá? Mas são todos para a gente ter certeza que não há outra causa. E doutora, aproveitando que a senhora está falando sobre causa e investigação, a senhora pode fazer assim um paralelo que as pessoas geralmente têm dúvidas, né, quando perguntam sobre a diferença da investigação para criança e para o adulto. No adulto, é a partir de que faixa etária, por exemplo, vamos dizer adolescente, a investigação toma um outro rumo, tipo com neuropsicólogo, aí a criança até está faixa etária, enfim, a senhora pode fazer esse paralelo para... Sim, quando a gente está diante de uma criança que é até 5 anos de idade, geralmente o que a gente pede são os exames complementares, e aí dependendo das características. Se a gente tem um atraso da fala importante, a gente pede uma avaliação da fonoaudióloga. Se a gente tem uma alteração de comportamento muito importante, a gente pede uma avaliação da psicóloga. Quando as alterações no comportamento são muito sutis, que a gente fica, como a gente chama, não ficou tão claro, tão evidente, de repente ele está reproduzindo um comportamento que ele está tendo em casa, ou é porque os pais não são de conversar, não são de falar, é a única criança no ambiente que só tem adultos, a gente tem muitos fatores de confundimento, a gente pede uma avaliação neuropsicológica. Mas, em geral, as crianças pequenas, a gente não faz avaliação neuropsicológica, mas para adolescente e adulto, sim. Adulto, a gente acaba fazendo, né? Em geral, o adulto chega comigo já com avaliação neuropsicológica, ou ele vai primeiro comigo, a gente conversa, e nessa conversa a gente vai fazer uma retrospectiva, né? Como é muito diferente. Primeiro, porque na criança quem vai contar a história é os pais, ou a avó, quem cuida daquela criança. E o adulto, ele vai buscar informações na família e vai buscar muito da sua memória. Então, a gente vai começar a conversar o que ele lembra da infância. Eu acho que está sem áudio aí o seu vídeo, né? Tá. Dá Oi, não. doutora. Tá sem áudio. Ficou sem áudio. Está sem áudio, doutora. Não tá. Ainda está sem Agora áudio. voltou? Voltou. Ah, tá. Ai, desculpa, Voltou. gente. Então, Não, tranquilo. vamos lá. Então, voltando, né? Para criança até 5 anos de idade, em geral, a gente não pede avaliação neuropsicológica só quando os sinais são muito sutis e a gente realmente não consegue fechar um diagnóstico, né? E aí a gente acaba pedindo uma avaliação mais completa, né? Em geral, na criança até 5 anos, se ela tem um atraso importante de fala, a gente pede avaliação da fono. Se ela tem uma alteração importante de comportamento, a gente pede avaliação da psicóloga. E aí, então, a gente vai avaliando nesse sentido. Já adolescente e adulto, a gente, em geral, pede avaliação neuropsicológica. Tá? E, em maioria das vezes, eles já chegam em mim com essa avaliação. Eu chego até a consulta com o neurologista com avaliação. Ou, quando eles vêm primeiro para a consulta, a gente faz uma retrospectiva da vida, né?
as lembranças da infância, da adolescência, como que era a vida na escola, quais que são os fatos mais importantes, mais marcantes, número de namoradas, como que era a relação, e quando já é casado, né? Como é que é a vida, que situações, como é que é a vida social. A grande maioria, a gente já pega sinais de alerta aí e faz avaliação neuropsicológica, né? Então, para confirmar que a pessoa realmente é do espectro autista, né? A grande diferença da criança em relação a adultos é que esse adulto, muitas das vezes, acaba acontecendo diagnóstico tardio, ele acaba sendo do grupo que a gente chama de nível 1, e a gente acaba fazendo a retrospectiva da vida, a gente percebe que ele teve prejuízos, né? Tipo assim, um adulto que quando você olha para a vida dele só agora, nesse momento, unicamente vendo ele na situação atual, mas eu não percebo que ele teve alguma dificuldade, ou ele teve algum tipo de limitação, ou teve algum tipo de perda. Mas quando você vai fazer a retrospectiva, você vê que aquele adulto deixou muitas das vezes de concluir um curso, começou 2, 3 cursos e não conseguia concluir. A gente percebe muitas das vezes que ele não progrediu em determinado trabalho, porque a condição dele na relação, na interação, não possibilitou, acabou atrapalhando. Então, a gente precisa perceber que a condição, né, do espectro autista, ela trouxe sim alguns danos, algumas perdas ao longo da vida para essa pessoa, que ela foi buscando outras maneiras de ir contornando, né, que é o que a gente fazendo com a criança. Quando a gente coloca para terapia, é para quê? Para a criança aprender e a família também aprender como lidar para que ela não tenha nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de perda, que a condição dela não vá trazer para ela danos na vida, em sociedade. Então, a maior diferença é essa, tá? Que me perguntam muito. O fato de você ter características autistas não faz de você uma pessoa do espectro autista. Uma coisa é ter as características, outra coisa realmente é fazer parte, né? Essas características têm que estar realmente, ela acaba te trazendo limitações ao longo da sua vida, e você vai aprendendo maneiras de ir lidando com isso, de ir fazendo ajustes, de ir se inserindo em determinadas situações, tá? Então, é muito diferente, tanto a investigação quanto o diagnóstico. Agora, doutora, é essencial para se fechar esse diagnóstico a avaliação de outros profissionais, como psicólogo, fono, terapeuta ocupacional. É essencial. Não se tem como fechar um diagnóstico Tem, sem tem essas como, por avaliações. exemplo, se vai chegar uma criança, vou lhe dar um exemplo, uma criança entre 8 e 10 anos de idade, que não conseguia acesso antes, acontece bastante na rede pública, uma pessoa que é de um município menor, né, geralmente não é da área metropolitana, e aí não conseguia acesso. Aí essa criança já chega nessa faixa etária, acima de 8 anos, muitas das vezes, com muito comprometimento, tá? Ela não consegue falar o próprio nome, ela tem muita dificuldade para acompanhar a turma na escola. Você pergunta para ela coisas muito simples, né, que a gente espera que ela já faça, né, o nome, onde você mora, com quem você mora, e ela não consegue fazer, né? Então você começa a observar que ela tem as características, né? A gente vai pontuando, né? A gente avalia a linguagem, o comportamento, interação, como é que ela olha para você, como ela não olha. A gente faz toda a avaliação clínica. E quando ela tem muitas características e ela não teve nenhum atraso motor, não teve nada, a gente consegue fazer, sim, um diagnóstico apenas com a parte clínica mesmo, sem precisar da avaliação de 2 profissionais, né? Em geral, o que a gente chama de diagnóstico tardio, né? Porque a criança já vem com aquelas manifestações há muitos anos, mas a família não conseguiu acesso até o médico ou então até uma equipe multiprofissional. Então, a gente consegue fazer o diagnóstico sem a equipe nesses casos, tá? É o diagnóstico tardio, em geral, de pacientes com nível 2 ou nível 3, né? Com uma grande dependência dos cuidadores. E com adulto, a senhora consegue também, sem avaliação neuropsicológica, em alguns casos? Pouquíssimos casos mesmo. Em geral, acho que eu tive uns
2 ou 3 casos de adulto que sim, porque na verdade eram adultos jovens ainda, em torno dos 19, 20 anos, e era assim, muito comprometido. Por exemplo, vou dar um exemplo, um paciente que ele tinha um histórico que ele ficava sempre, desde criança, com a mão no ouvido e uma hipersensibilidade auditiva. Fez vários tratamentos com otorrinos ou várias medicações, porque se achava que ele tinha uma dor, que ele achava que era alguma inflamação no ouvido, e ele passou por muitos anos usando muita medicação, mesmo as gotas otológicas, para aliviar aquele desconforto, que na verdade era por conta de uma hipersensibilidade. Ele nunca teve uma clínica evidente, nunca se confirmou qual que era o problema auditivo, na verdade era a hipersensibilidade auditiva. Ele conseguiu concluir o ensino médio, mas na hora de trabalhar, ele começou a trabalhar num período noturno como vigilante. Quando ele precisou passar, foi relocado para o período diurno, o fato de ter pessoas no prédio, muita gente falando, ele não conseguia de jeito nenhum, não conseguiu se manter no trabalho. A família tinha um cachorro, a família teve que se desfazer do cachorro, porque o latido do cachorro incomodava. Não tinha amigos, não saía, ficava o tempo todo muito restrito, e o que ele tinha muito uma hipersensibilidade auditiva. Então, assim, tem algumas situações que é assim, dessa maneira, né? E em casa era só ele e a mãe. E não podia ter nenhuma visita, porque toda vez que chegava alguém, ele já se retraía. E ele já tinha 20 anos. Isso aqui é assim a vida inteira. Ela passou por muitos psicólogos, ele fez terapia com psicólogo a adolescência inteira, porque achavam que ele tinha um comportamento que fosse um padrão depressivo, mas para ele não fazia sentido uma série de coisas. Então, foi um dos poucos casos de adultos que o diagnóstico veio com um relato da mãe, com os relatórios pregressos de psicólogo, na verdade, né? Tinham relatórios pregressos que mostravam vários comportamentos, mas no momento do diagnóstico não foi feita uma avaliação neuropsicológica. Mas lógico, né? Tinha um histórico, né? Tinha outras coisas que davam embasamento para o diagnóstico. Doutora, e hoje a senhora tem quantos pacientes, assim, mais ou menos, pelo menos uma média no estado? Porque eu não faço a mínima ideia quantos nós somos. E desses pacientes, quantos são adultos? Eu não saberia te dizer quantos são adultos, né? Quanto ao número de pacientes, a gente está fazendo um levantamento, né? A gente tem uma estimativa, a gente não tem realmente esse dado confirmado, que seja 1 para cada 59 em crianças, né? Uma criança a cada 59 é do espectro autista. É um número muito alto, porque a gente só tem mesmo os dados estatísticos dos Estados Unidos. Confirmado realmente, né, que lá nos Estados Unidos, para cada 54 crianças que nascem, uma é do espectro autista. Mas nós não temos esses dados aqui. Na verdade, entrou no censo do IBGE de 2020, no caso, começaria a pesquisa de censo de 2020, verificar por domicílio se há pessoa do espectro autista, para a gente conseguir ter essa noção no Brasil. Então, é recente. Mas até isso fica uma coisa muito falha, porque quantas pessoas você conhece que já foram entrevistadas pelo censo do IBGE? Né? Então, é bem complicado nesse sentido, mas é para uma maneira de a gente ter uma estimativa no Brasil. A nível mundial, se calcula que sejam 2 milhões 1% da população mundial ser do espectro autista. Se a gente trouxer esse 1% para a população brasileira, nós teríamos 2 milhões de autistas no Brasil. Mas a gente não consegue realmente quantificar. Aqui, como o estado é menor e acaba que a gente tem praticamente só um serviço público que acaba passando, né, que é a neuropediatria, e a gente acaba tentando fazer um levantamento, mas não temos esses dados ainda prontos mesmo ou não. E em adultos são bem menores ainda, tá? São bem poucos mesmo. A grande maioria veio com diagnóstico após o diagnóstico de um dos filhos, né? Acaba acontecendo assim. Agora, doutora, se há necessidade da medicação, alguns autistas precisam tomar, né? Quando é que ele deve tomar? Como é que é feito essa avaliação para saber se há necessidade da medicação ou não? Olha, o que acaba acontecendo?
Como é que eu posso explicar? De acordo com o sintoma. Por exemplo, tem criança que tá dando um retorno, não é? Todo mundo me ouvindo bem? Eu estou. Então, quando uma criança tem, por exemplo, um transtorno do sono, o que seria um transtorno do sono? Uma criança que não dorme a noite toda, não dorme adequadamente, com 2 horas de tempo ela acaba despertando, ela não consegue aprofundar sono, né? Faz aquele sono de uma maneira irregular. Opa, se eu tenho um transtorno do sono, eu preciso ajustar esse sono, porque se eu não ajusto, ele tem uma repercussão negativa no dia seguinte. É uma criança, está em fase de desenvolvimento, não dormiu bem, ela vai no dia seguinte estar mais irritada, mais impaciente, não vai render na terapia, vai ter um comportamento desregulado. Por exemplo, se a criança chega numa consulta, após não ter uma noite de sono tranquila, ela vai estar mais agitada e de repente eu vou acabar tendo um comprometimento na minha avaliação, porque aquele dia não é um dia bom para fazer a avaliação da criança. Então, quando isso se repete, quando é uma coisa assim esporádica, a gente não entra com medicação. Mas, se 3, 4, 5 vezes por semana a criança desperta no meio da madrugada, né? Desperta 2, 3 horas depois de ter começado a dormir, fica irritada, fica chorando, ou então ela acorda várias vezes durante a noite, não está adequado e a gente precisa fazer medicação para organizar esse sono. Isso é um critério. Quando uma criança, por exemplo, é extremamente agitada e tem comportamento autolesivo, que a gente chama, é o que ela se morde, ela se belisca, ela arranca os cabelos, ela agride de uma maneira gratuita. Não houve nada, não foi uma frustração que ela reagiu daquele jeito. Ela às vezes está ali brincando do nada, ela vai e começa a fazer isso. Já aconteceu. Por exemplo, já aconteceu de uma criança chegar na consulta e ela, na sala, começou a bater a cabeça na mesa e começou a arrancar os cabelos e muito irritada e sem nenhum motivo. Eu não tinha me aproximado, não tinha tocado, nada. E a família veio em desespero por conta que esse comportamento estava intenso o tempo todo. Então, a gente precisa fazer uma medicação. A criança está fazendo o que a gente chama de uma desregulação. Então, a gente precisa fazer. Então, a medicação, ela é para sintomas. Ela não é para a questão do espectro autista. Não é porque a pessoa é espectro autista que ela vai requerer medicação. E sim, se ela tiver sintomas, né, tiver algumas que aí necessitem de tratamento medicamentoso. O mais comum é transtorno do sono e a questão do comportamento autolesivo irritado. Outro que a gente usa bastante é a criança que está na faixa etária escolar e tem muita dificuldade de concentração. E aí acaba que é uma queixa que a escola te traz, a pedagoga te traz, as terapias dizem, olha, ele não consegue fazer, ele tem pouco tempo de mesa, de 1 hora de sessão eu consigo render com ele 10 minutos, tá muito desatento, aí a gente acaba avaliando. Se essa desatenção é mesmo porque ele está fazendo, está mais desorganizado, eu preciso fazer algum ajuste, muitas vezes com uma atividade física, alguma coisa nesse sentido. 2, ele tem uma comorbidade, tem um transtorno de déficit de atenção associado. Se tiver um déficit de atenção associado, obrigatoriamente a gente tem que tratar com medicação. Se for alguma outra coisa que a gente consegue fazer, contornar com parte de atividade física e as terapias, maravilha. Mas se não, a gente acaba necessitando para quê? Para que a criança não tenha prejuízo. Porque se ela não concentra, como é que ela vai conseguir acompanhar a turma? Né? Principalmente crianças que estão alfabetizando, né? Então, se ela não está conseguindo render em 1 hora de terapia, como é que ela está na escola? Ela fica 4 horas de tempo na escola. Né? Quanto tempo que ela está rendendo? Se ela tem uma baixa concentração, ela não vai conseguir acompanhar a turma. Então, acaba que muitas das vezes a gente acaba requerendo da medicação nessas situações, tá? São os principais motivos de medicação. Tem uma pergunta de uma mãe, né, que eu me comprometi em fazer, é sobre a questão do canabidiol, né? Que hoje muita gente tem pesquisado bastante sobre o assunto. Quanto ao uso dele com autista, qual a sua opinião quanto ao uso dele, né? E em quais casos eles são receitados? E uma segunda, emendando ela, qual é a sua avaliação sobre a questão dos óleos essenciais também hoje, que tem se falado bastante, que ajuda? Eu já vou dar minha opinião pessoal. Nós gastamos uma fortuna aqui em casa e com o Fábio não fez efeito de nada. Foi só dinheiro jogado fora. Bom,
Olha só, é importante essa pergunta, né? Por que que acontece? O canabidiol, ele é uma medicação, tá? É importante ter a consciência que ele é uma medicação. E a gente tem que ter muito cuidado, tá? Uma avaliação muito criteriosa da indicação, porque quando você vai ler a publicação dos laboratórios e da imprensa, de uma maneira geral, que sai, o canabidiol tá vindo coisa de o que parece a varinha de condão da fada madrinha. É bom para tudo, para todas as doenças neurológicas, para todos os tipos de dores, para todos os tipos de transtorno. E não existe isso. Não tem como. Não existe uma medicação que seja boa para tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E existem vários tipos, né? Tem como sem THC, com THC. A gente tem que saber qual é a procedência dessa medicação, se realmente é de qualidade, o pH, maneira de armazenamento, maneira de administração, né? A orientação de como tem que ser feito, né? Tem que agitar antes de dar, não pode dar junto com alimentos, não pode dar junto com outra medicação. Então, tem uma série de coisas. É uma medicação, tá? Não é, é porque é uma medicação natural. Não, gente, ele tem uma base, mas ele foi modificado em laboratório, existe toda uma ciência, um estudo sobre ele, é um remédio. E assim como qualquer remédio, para alguns funciona e para outros não. Como, por exemplo, tem pessoas que têm alergia de pirona e outras se dão super bem. O canabidiol, tem pessoas que quando usou o canabidiol, primeiro dia de canabidiol, teve uma crise convulsiva, o que nunca aconteceu na vida. E após a primeira dose do canabidiol, teve uma crise convulsiva. Tá? Então, isso acontece. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ser uma escolha muito criteriosa. O que tem acontecido? Né? Muita gente conseguindo canabidiol de maneiras diversas. E o que eu sempre falo para os meus pacientes: não me escondam nada. Não deixem de me contar. Ah, a doutora Cina vai brigar comigo. Eu não vou brigar com você. Não é essa a minha função. Mas se você resolveu fazer, eu preciso que você faça com orientação. Eu preciso te orientar, preciso te dizer os riscos e benefícios, né? Veja bem, a minha função é ser orientadora. Quando você me pergunta a minha opinião, eu vou lhe dar a minha opinião. Agora, quando você chega para mim e diz assim, eu quero fazer, eu consegui, eu comecei a dar, aí eu vou te orientar o como fazer. E vou te deixar bem claro que os benefícios não são tão bons, mas você muitas vezes precisa ver, né, isso. E assim, né? São pais, são mães. Todos os pais procuram o melhor para os seus filhos. Todos. Né? Então, nenhum pai vai fazer nada que possa prejudicar o seu filho. Então, eu penso sempre assim, não me escondam, não digam que estão dando assim, um remédio que eu orientei, se você não está dando, eu vou te orientar e te dizer, olha, nós vamos ter problema com isso, mas eu não posso te obrigar a concordar comigo, nós somos uma parceria, você me passa e eu te digo as opções e você me diz se concorda ou não. Eu não vou lá dizer, a doutora vai brigar comigo. Não existe isso, né? Eu não faço isso com nenhuma família. Né? E a gente vai sempre, eu digo, não me escondam, me conta, me orienta. A gente vai conversando, vai trocando uma ideia. E de acordo com a família, a conversa vai se aprofundando, né? De acordo, porque tem famílias que pesquisam mais, que leem mais, que conseguem, enfim, varia muito. Então, canabidiol, tem paciente me usando? Tem. Com quem que eu tive sucesso? Adolescentes, né? Os adolescentes foi com quem eu tive mais sucesso. Adolescentes com muita hipersexualidade, tá? Com dificuldade, inclusive, de inibir a questão da estimulação sexual em ambientes que não são adequados. Então, eu tive bastante sucesso, tendo adolescentes com muita ansiedade, também tive bastante sucesso. Em crianças, usando até o momento, não tive sucesso, né? Com nenhuma criança. As que são nível 1 ou espectro leve, que a gente chama, é onde tem menos benefício. Não percebo grande diferença, né? Na minha avaliação como médica, com base nos relatórios, no que eu anoto de uma consulta entre uma consulta e a outra, não vira de benefício. Mas a família às vezes diz que tá melhor, tá mais concentrado, mas é uma coisa que não é palpável para nós como profissionais da saúde. Né? Isso acaba acontecendo. Então, eu não indico para criança de espectro leve,
Não indico para criança muito pequena. Não gosto do THC para criança de jeito nenhum, tá? Porque ela tem muita poda neuronal, tem muita neuroplasticidade, então algumas situações desorganiza. Já tive paciente que começou canabidiol e acabou apresentando crise convulsiva, que é um estimulante do sistema nervoso central, e acabou fazendo uma conexão ali que não foi tão bem recebida pelo sistema nervoso. Tá? Então, acaba que eu indico para casos graves, em criança, em casos graves, adolescentes, quando há muita agitação psicomotora, quando há muita ansiedade, quando há hipersexualização. Esses são os casos com melhor resposta, tá? Resposta bem visível, bem palpável. Em criança, os casos muito graves, vou dar um exemplo, que, por exemplo, a criança não sentava, não conseguia pegar na colher, tá? Uma alteração sensorial muito importante no primeiro mês do canabidiol. Conseguiu sentar, conseguiu pegar na colher, ainda com muita desorganização, mas foi muitos avanços em pouquíssimo tempo com a medicação. Mas era um quadro bem grave. E que tinha uma alteração do sono importante também, então acabou também melhorando bastante. Os óleos essenciais, eu já acho que a indicação dele é para os casos mais leves, tá? Acho que nos casos mais leves você acaba tendo uma resposta. Nos casos moderados e graves, não tem resposta. No caso moderado e grave, há muita desorganização neuronal, né? E o que acontece? A questão da pele, da absorção, né? Da inalação, acaba funcionando como um calmante. O que eu percebo? Vamos dizer, de uma maneira geral, você quando faz uma massagem relaxante, você fica mais relaxado. Então, uma criança que é de um espectro leve, que vai fazer aquele ali na planta dos pés, né? Vai fazer aquela massagem e tudo mais, vai deixar num difusor, até pode ter uma resposta. Que a gente não consegue saber se ela teria aquela resposta sem o óleo ou com o óleo, né? Eu digo assim, não traz prejuízo, mas eu não indico, tá? Não traz prejuízo. Me quer fazer? Podemos experimentar. Em geral, casos moderados e graves, nenhuma resposta. E a família acaba descobrindo isso, né? O que acaba acontecendo? Eu sou muito clara, muito sincera. Não vejo benefício, não vejo indicação, mas deixo a família à vontade para fazer, né? Vamos fazer, vamos ver. Não vai trazer nenhum prejuízo, isso é certo. Mas benefícios mesmo, não vejo nenhum. Na prática, não vi nenhum benefício. Doutora, em relação a esse acompanhamento com o neuropediatra, o retorno, o tempo, qual é essencial para, depois do diagnóstico fechado, para que a criança esteja retornando, né, na consulta ao neuropediatra? Qual a necessidade? O que é que se avalia? São os avanços? É essencial estar levando também as avaliações, tipo, 6 meses precisa uma nova avaliação multidisciplinar dos profissionais. Há necessidade para se saber qual é o avanço, que deve mudar ou não, é isso? Precisa saber a parte dos os relatórios, na verdade, né? Os relatórios dos profissionais que estão atendendo aquela criança, né? Precisa pelo menos ter um intervalo de 3 a 6 meses. Com menos de 3 meses, né? O terapeuta não consegue te emitir um relatório, ainda está ali na fase, está trabalhando algumas situações. Então, quando você lê um primeiro relatório, 6 meses depois você vê o outro relatório, você acaba comparando, né? Acaba comparando, acaba verificando que teve aquela resposta, tá avançando, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não está adequado, né? Então, isso é muito importante. Quando é um grau leve, a avaliação, às vezes, 6 meses, às vezes é anual. Se é adolescente que está fazendo, de repente, só uma terapia de grupo, terapia comportamental de grupo, muitas das vezes a reavaliação é 6 meses a 1 ano. Se é uma criança menor, que está passando por muita intervenção, a cada 4 meses, tá? Vai ter que fazer uma reavaliação, 3 a 4 meses, depende muito. Por quê? Principalmente eu tenho uma criança ali muito pequena. A gente tem que acabar revendo, reavaliando em intervalo menor, mais curto, porque de repente eu vou ter que otimizar, aumentar a carga horária de terapia. E isso o relatório que vai nos trazer a resposta, né? O feedback ali. E a família também. O que você viu de melhora? O que melhorou?
na sua opinião? Eu sempre pergunto pro pai, qual que é a tua maior angústia agora? Mãe, o que está mais te incomodando agora? O que te preocupa mais? E nos relatórios, né? Já aconteceu de um relatório de um profissional, né, que estava atendendo a criança, que o relatório não era compatível com aquela criança. Não era compatível com o que eu via no consultório. E aí, eu pai perguntar para o pai e para a mãe, acontece isso? Isso aqui acontece, isso aconteceu quantas vezes, acaba acontecendo isso, tá? A gente precisa avaliar. E já aconteceu também assim, do pai e da mãe não perceberem que durante um ano a criança estava nas mesmas terapias e não teve avanço nenhum. Nenhum. E a gente compara, olha, tá aqui o que ele fazia um ano atrás, ele continua fazendo as mesmas coisas. Cadê o avanço? Então, o que aconteceu, né? Você está levando todo esse tempo de terapia e não está avançando por quê? Ou você não está estimulando em casa, que é importante, porque a terapia, ela é o quê? 1 hora, 2 horas, se a criança não faz aba, é um tempo muito curto e você precisa replicar em casa. Porque é com vocês, com a família, que ela fica a maior parte do tempo. Então, você precisa estar muito conectado com o terapeuta. E aí, está melhorando? Olha, está fazendo isso. O que eu faço diante de tal situação? Então, a terapia, ela é nesse sentido. E não pensa que a terapia vai resolver todo o comportamento da criança. Não vai. Ela vai ajudar, vai direcionar, mas o principal é a família precisa reaplicar aquele mesmo modo em casa. Porque senão não tem condições, né? A criança acaba não avançando. Então, a gente precisa ver, precisa rever. Por exemplo, já teve família que diz assim, olha, eu não aceito o diagnóstico, eu não quero o laudo, eu quero só levar para as terapias. Tá, mas e aí? E nas horas que ela não está na terapia, como é que você faz? Porque na hora que você se recusa a pensar e aceitar, você está fazendo o que em casa? E aonde a criança fica a maior parte do tempo? É com a família, é com o cuidador. Então, você precisa estar estimulando da mesma maneira. Né? O que acontece com o cérebro do autista? Né? Ele é mais resistente, né? Ele é mais difícil de flexibilizar para algumas situações. Então, eu preciso estimular mais para que ele consiga me dar aquela resposta. Né? Então, essa questão, para mim fazer essa flexibilidade, eu preciso estimular. Né? Eu preciso, muitas vezes, dessensibilizar. A criança, não pega nisso aqui. Aí o terapeuta vai e te ajuda como que faz para ele pegar naquela textura. E em casa, você precisa testar isso um outro dia. Não no dia mesmo, um dia, né? Dá um intervalo de um dia, testa de novo, tenta de novo. Porque se você achar que vai ficar restrito só o momento da terapia, aí o avanço demora muito mais, tá? Então, a consulta vai variar muito o período de acordo com o grau, de acordo com a quantidade de terapia, né, de acordo com sintomas novos. Por exemplo, tem uma criança que ia muito bem. Um paciente, estava tudo bem, tudo certo. Aí, passei 6 anos, começou a não dormir bem, começou a ficar desorganizado, começou a ficar agitado, começou a gritar, começou a ficar com um comportamento muito diferente que era. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Ele fez uma outra poda que desorganizou. O que aconteceu? Vamos rever, vamos reavaliar, vamos voltar para o início, vamos ter que refazer o caminho, vamos ter que refazer a cartilha, porque alguma coisa aconteceu de novo. Então, varia muito, né, essa parte. Tem criança que realmente com 6 meses está super tranquilo para reavaliar, tem criança que menos tempo, e tem alguns adolescentes que a gente vê uma vez por ano. E doutora Reni, uma pergunta relacionada à questão de fono, né? Acho que a maior angústia dos pais é a questão da fala. Pelo menos eu aqui em casa tenho 2 que não falam ainda. O Benjamin já está balbuciando muitas palavrinhas. Espero que ele logo fale, mas eu ainda não perdi as esperanças de nenhum dos 2 falarem. Mas vamos lá. Como é que a senhora avalia sobre qual método de fono, por exemplo, ABA, Prompt, Denver, que vai ser utilizado? É pela faixa etária ou é pelo comprometimento da criança? Pelo comprometimento da criança. Isso é muito complicado, né? Isso é uma questão muito difícil. O que eu procuro fazer, né? Eu procuro, né? Eu digo mesmo para os pais, olha, passa meu telefone para o terapeuta dele, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Então, tem muitos profissionais que eu não conheço pessoalmente. Eu troco ideia por mensagens, mesmo de WhatsApp, muitas vezes áudios, assim. Tem profissionais que já sabem que a gente troca áudio, às vezes 5 da manhã. Acaba acontecendo isso. E a gente faz a troca. Por quê? Porque quem é o profissional mais adequado para escolher o método é aquele profissional. É o terapeuta, é o psicólogo, é o fono. É ele que vai me dizer qual que é o melhor método.
Assim como a carga horária é muitas das vezes. Por isso que é importante, quando você faz avaliação com o fono, por exemplo, aí o fono manda um relatório e diz para mim que é necessário a intervenção com o método hospital tantas vezes por semana. Eu vou seguir a recomendação que está naquele relatório. O que nós temos um grande problema, que inclusive eu já tive problemas até a nível judicial mesmo, é que há uma exigência dos planos de saúde, principalmente, que conste no laudo, né, que conste como pedido médico ou a metodologia e a carga horária. Só que isso fere o código de ética e fere também a questão que nós somos uma equipe multiprofissional e eu acabo invadindo o espaço, né, do terapeuta. Eu acabo interferindo de uma maneira muito negativa na escolha da terapia, né? Então, é como se eu estivesse desrespeitando aquele colega, né? Porque nós precisamos trabalhar em equipe. Se a gente não se respeita, fica muito complicado e o prejuízo vem para o paciente. Então, a gente tenta sempre conversar, né? E eu tento deixar bem claro. E aí é uma outra situação, porque, por exemplo, eu quero esse método para o meu filho, mas talvez ele não vá se beneficiar desse método por conta de tais características. Vamos começar com esse, vamos fazer uma avaliação e vamos verificar o que vai ser melhor. E aí temos uma grande dificuldade, porque nós temos um número limitado de profissionais. A questão da qualificação também é muito complicada, porque nós moramos muito distante dos grandes centros. Isso também é um fator de complicação para a gente. E tem muita questão, né, de ter experiência, não ter experiência, ter certificação, não ter certificação. E acaba que isso acaba interferindo. Eu geralmente oriento de acordo com o comprometimento da criança, qual que seria a carga horária mais adequada. Tem criança que tem uma agenda muito lotada, que ela não acaba muitas das vezes respondendo tão bem. Então, tem várias situações para ser avaliado, né? E avaliar principalmente a dinâmica daquela família. Isso é muito importante, porque você não pode colocar uma coisa que você não dá conta de fazer. Isso acaba piorando, porque se você fica muito cansado, muito exausto, você não consegue ter uma relação boa com seu filho, você acaba não conseguindo vai ter uma relação, uma troca boa, né? Acaba acontecendo de você não conseguir brincar com seu filho, não conseguir fazer, você fica tão preocupado em fazer alguns ajustes, né, de comportamento que acaba perdendo uma fase muito importante, né, que é a infância. E acaba não brincando, não aproveitando, não curtindo. Tem pais que precisam trabalhar muito para pagar os custos das terapias e aí acaba ficando um tempo ausente. Então, tem várias coisas que você precisa pesar, ponderar para ver o que vai ser mais benéfico. O que eu sempre digo, terapia é fundamental, mas o mais importante é a família, tá? A família, a adesão, a estimulação da família, o abraçar, vestir a camisa mesmo e ver o que eu posso fazer para melhorar meu filho, o que eu posso fazer em casa, né? O que eu posso... Então, é importante os pais fazerem procurar mesmo treinamento de como que eu vou reagir em determinadas situações. Tá? Isso é importante. Agora, doutora, existe um risco assim de regressão no tratamento de uma criança nas terapias? Ela está numa terapia já evoluindo e do nada ela começa a ter uma regressão e o que pode levar a essa regressão? A gente tem uma dificuldade muito grande, né? Por exemplo, quando a gente está no serviço público, né? Isso é uma coisa que é uma hierarquia, não tem como a gente mexer nisso por enquanto, né? Que a criança faz 20 sessões, aí ela para e vai para a fila de espera de novo, né? É um consenso de todos os profissionais que isso não é bom, não é benéfico, mas o sistema, infelizmente, funciona dessa maneira. Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo. Tá, voltou. Então, o que acaba acontecendo? A normativa realmente do serviço público é essa. Faz 20 sessões, e aí volta para a fila, né? Isso acaba sendo muito ruim, muito complicado mesmo. Porque às vezes quando começou, né? Porque, veja bem, no início, o terapeuta vai fazer a conexão com a criança. Então, você não pode esperar que na primeira semana, na primeira sessão, aconteça alguma coisa.
A criança está conhecendo aquele ambiente, conhecendo aquela pessoa, o que que você quer, né? O que que ela quer comigo, tudo. Então ainda tem aquela fase ainda de fazer a conexão com a criança. Depois que o terapeuta consegue fazer essa conexão, é que nós vamos começar a fazer a estimulação e mesmo ver como é que a criança vai reagir. Quando a gente começa a fazer isso, deu as 20 sessões. Aí você para tudo, volta para a fila. E quando volta, você começa com outro profissional. Aí pronto, né? Então acaba que essa é uma grande desvantagem que nós temos. Infelizmente a gente não tem força para mudar isso ainda, né? É uma questão de hierarquia mesmo, muito complicado. E isso é prejudicial. Agora, a questão da regressão, muitas vezes não tem a ver com a terapia, tem a ver com o desenvolvimento da criança, né? Ela tem ali, ela faz aquela poda neuronal, que é aquele desenvolvimento que a gente espera, mais intenso, e aí ela acontece de uma maneira mais desorganizada. Quando a gente pensa em neurodesenvolvimento, ele não é... Todos nós passamos por isso, nossos filhos todos vão passar, não tem como eu prever o que vai acontecer, só quando chegar naquela faixa etária. Né, de 3 para 4, de 5 para 6, 7 anos, maturidade neuronal mais forte, mais rápida, mais intensa, que é onde acontece, vamos dizer assim, deveria acontecer a lateralização da criança, por exemplo. Por que na escola antes do primeiro ano, as cadeiras são carteiras, né? A criança senta naquela cadeirinha e tem uma mesa inteira. Porque a criança tem que estimular o lado direito e o lado esquerdo. Porque antes dos 7 anos ainda não ocorreu uma lateralização. O cérebro ainda não escolheu qual vai ser meu lado dominante. Tem mais força de um ou outro, mas eu posso, de repente, desenvolver bilateral. Então, depois de 7 já tem isso bem definido. Então, existe essa questão de desenvolvimento, esse neurodesenvolvimento. E aí pode acontecer uma poda neuronal desorganizada e pode haver uma regressão de marcos, né? Então, a regressão de marcos, que é aquela questão de perda de habilidades, ela sempre me falou o fator de alerta. O que aconteceu? Por que ele deixou de fazer uma coisa que ele já fazia? Isso aconteceu em qualquer momento? Vamos avaliar. Tem alguma coisa aí, que é o chamado de transtorno do neurodesenvolvimento, que não é só o autismo, tem outras coisas que também acabam acontecendo e a gente não tem como saber se vai acontecer só realmente durante o crescimento. Doutora, sobre a questão de crises, né, de desorganização, né? As pessoas que têm, de repente, me acompanhado, eu sempre falo que desde o final do ano passado o Fábio entrou numa crise. Como ele não fala, ele não se comunica, tipo, se eu perguntar para ele onde ele dói, é como se eu não tivesse falado nada. A gente não conseguia, a gente passou por mais de 10 profissionais achando que era dor em um local, dor em outro, até que nós chegamos na senhora. E passa uma semana estável, outra volta a ficar agitado, e assim a gente já foi trocando medicações, vamos ajustando. Nos últimos 3 dias ele deu uma leve melhorada, foi significativa, mas ele continua, né, ainda agitado, né? Diga assim pra gente algumas características sobre isso, geralmente se tem alguma faixa etária, aonde os pais, de repente é um sinal de alerta que pode ser uma crise de desorganização que pode ser duradoura, em vez de achar que é só um dia que ele não está bem, mas que pode de repente acabar se agravando, né? Em geral, 5 anos, 6 e 7. Depende muito se é menina ou se é menino, tá? Mas essa viragem que a gente chama de entre 5 e 7 anos, ela acontece uma poda neuronal. A gente espera, em geral, 6 meses antes dos 7 anos e 6 meses depois dos 7 anos. Mas algumas vezes antecipa. E o que acontece? Há uma mudança muito drástica no comportamento, né? A criança começa a apresentar coisas que ela não precisava. Ela não tinha antes, vamos dizer assim, né? Ela começou a gritar sem motivo. Ela começa a se morder, a se beliscar, a se agredir, sem ser por frustração. Ou ela começa a fazer isso com você. Ela quer passar uma informação que você não está conseguindo. Quando a criança não é verbal, quando ela não fala, a gente, em geral, acha que ela tem alguma dor. Né? E aí começa essa busca incessante. Mas assim, sempre que houver uma mudança muito brusca no comportamento, precisa avaliar. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer, lógico, você precisa muitas vezes fazer avaliação com um pediatra, precisa fazer a parte laboratorial, ter certeza que não tem nada, mas se é comportamento, por exemplo, se ele teve febre, é uma coisa. Se o ouvido está vazando, é uma outra situação. Garganta está inflamada, vai ter uma febre alta.
Mas ele não teve febre, não teve vômito, não teve diarreia. E aí ele começa com uma alteração de comportamento. Tá agitado, tá irritado demais, acorda chorando, acorda gritando. Um comportamento que ele não tinha. Sinal de alerta, procure o seu médico. Entre em contato, precisa reavaliar, porque em geral ele deve estar passando por uma crise de desorganização, né? E às vezes, a grande maioria das vezes, a gente precisa intervir com medicação. Muitas das vezes é realmente a questão de uma poda neuronal desorganizada. Muitas das vezes é onde a gente abre sinais de alerta para a gente acompanhar se ele vai evoluir com alguma comorbidade, né? Porque assim, o espectro autista sozinho, isolado, é uma coisa. Agora, ele se associa com muitas outras coisas, né? E as outras associações do espectro autista é que acaba trazendo uma carga mais pesada, né? O espectro autista associado a uma deficiência intelectual, o espectro autista associado a uma epilepsia, associado a um transtorno psiquiátrico como uma síndrome de Tourette. Então, é essa parte que acaba, muitas das vezes, abrindo um sinal de alerta para ver se mais na frente a gente vai ter um diagnóstico de uma comorbidade. Então, aconteceu uma mudança comportamental, você precisa entrar em contato com o seu médico para rever, para reavaliar e ver o que está acontecendo. E aí, quando a criança faz terapia, você chega como terapeuta e pergunta como é que está a terapia. Em geral, quando alguma coisa realmente dá uma poda neuronal, ele não presta atenção, ele desorganiza, ele deixa de render na terapia, ele para de dar atenção ao terapeuta, ele já não faz aquela conexão que fazia. E o terapeuta vai te dizer, aconteceu alguma coisa? Ele tá diferente hoje. Olha, ele não fez nada, ele ficou muito agitado. O que está acontecendo, pai? Dormiu bem? O que aconteceu? Ele vai te perguntar, porque ele percebe a diferença. Ele não rende na terapia. Então, comportamentos sem sinais, que a gente chama sinais sistemas, né? Que não tem nenhuma inflamação, nenhuma infecção ocorrendo, temos que reavaliar que a gente está tendo uma alteração mesmo, uma crise de desorganização ou não. Que foi o que aconteceu com o Fábio, né? Quando tu me passou, tu me falou, eu comecei a te perguntar, acontece isso, e você sim? Eu falei, não, traz ele para mim, porque não é não, desorganização. Doutora, uma mãe perguntou agora aqui, que é só aproveitando esse assunto, é uma criança com 3 anos, né? Vamos dizer que ela teve um diagnóstico. Ela fez vários exames de imagem, né, tomografia, aí fez mapeamento cerebral. É aconselhado essa criança fazer, vamos dizer, com 5, 6, 7 anos, novamente esses exames? Se não houve nenhuma mudança, não precisa. Se, por exemplo, a criança mudou muito, regrediu marcos, aí precisa, às vezes, rever alguns exames. Mas repetir exames só por conta que ela mudou a faixa etária, não precisa, né? Até porque esses exames, eles são para diagnóstico diferencial. Então, deu tudo normal no início, não há indicação nenhuma de repetir. Agora, houve mudança no comportamento, houve coisas diferentes, aí dependendo do que aconteceu, alguns exames precisam ser reavaliados e sim, necessita repetir, de acordo com as mudanças. Doutora, o nível de sensibilidade, até de irritação da criança autista, é diferente da criança dita normal? É maior? Tem Como é muito, né? que é Alteração essa sensorial relação? tem tanto para mais quanto para menos. Tem aqueles que têm uma hipersensibilidade auditiva, que se incomoda com barulhos, mas não é todo barulho, muitas das vezes é de acordo com o timbre, tá? Barulhos mais agudos incomoda, então, tipo, várias pessoas falando ao mesmo tempo incomoda, mas barulhos, às vezes, mais graves, não. Barulhos de determinados aparelhos, instrumentos incomoda, outros não. Então tem essa questão. E tem aqueles, por exemplo, que elas têm uma hipossensibilidade tátil mesmo, dolorosa. Ela cai, se machuca, não chora, não grita. Ela toma vacina, não chora. Né? Como se ela não sentisse. Alguém belisca, ela não chora. E quando você vê ela tá com machucada, ela não sabe, você não viu, ela não falou, ela não chorou. E ninguém nem percebeu em que momento aconteceu. Né? Então, a questão sensorial tem tanto para mais quanto para menos. Né? E aí, a gente, dependendo da quantidade de alteração sensorial, né? Se é tátil, se é... Por exemplo, tem criança que não gosta de lavar o cabelo, se incomoda com lavar o cabelo, com escovar dente, né? É uma questão tátil. É uma criança que não gosta de determinados alimentos pelo cheiro. Ela cheira antes de comer. Então, é olfatório.
é uma criança que tem muita dificuldade de se regular como ela está, onde ela está, então ela acaba caindo, tropeçando, batendo, né? Que não é só questão de coordenação motora, é uma questão que a gente chama de propriocepção. Ela não consegue saber, quando ela vira para um lado, se ela virar muito bruscamente, tem alguma coisa do lado que ela vai bater. Então, isso é uma outra questão sensorial. Então, o sensorial, ele é muito amplo, tá? E aí, muitas das vezes, a gente vai avaliando tanto com queixas do pai, do que relata, quanto com os relatórios do terapeuta ocupacional. Teve uma outra mãe que perguntou se é possível um diagnóstico de TDAH de maneira errônea e o paciente ser um autista leve se confunde? Muito, 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 muito. É o diagnóstico que a gente mais tem dificuldade de fazer. E, na verdade, é muito comum a criança receber um diagnóstico de TDAH e, quando chega na adolescência, na verdade, ela é do espectro autista. Isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. Por que que acontece isso, né? Porque a criança, às vezes, quando ela é muito pequena, ela tem mais características de impulsividade, de agitação, e ela não tem as outras características mais marcantes do espectro autista. Quando chega na adolescência, aí que a gente acaba percebendo uma discrepância, né? Que a gente chama de uma imaturidade emocional muito grande. E aí você percebe que ele não se desenvolve como os demais adolescentes. Então, isso acaba acontecendo muito, tá? É muito comum mesmo a gente ter um diagnóstico, às vezes, inicialmente só de TDAH e, na verdade, tem aí um espectro autista leve. Isso acho que é o que é o mais clássico, tanto no consultório do psicólogo quanto do neuro. Então pode haver, então, vamos dizer, o diagnóstico errado, independente dos dois lados, né? Sim, sim, acontece sim. Isso acontece bastante. Eu vou fazer mais uma sobre a questão do diagnóstico. Hoje, a gente tem visto muita procura dos adultos, né, na investigação, né? Porque, por exemplo, tem Rebeca, teve o Patrício, tem a Rita e tem a Ana Lúcia, que faz parte da diretoria da nossa ONG. Então, tem muitos autistas adultos hoje com diagnóstico, né? Então, o que ocorreu para essa mudança? Vamos dizer, eu não sei se é porque eu não conhecia antes as pessoas do meio, ou a senhora tem percebido que está havendo realmente uma demanda crescente de pessoas e talvez isso é muito reflexo do diagnóstico dos seus filhos? Tem acontecido as duas coisas, né? Tanto o reflexo do diagnóstico dos filhos, né? Que aí a pessoa começa a identificar, e muitas das vezes a avó vai dizer assim, mas você era desse jeito quando criança, você fazia as mesmas coisas, ele é igualzinho que você fazia. E aí começa a chamar a atenção. A diferença é, por exemplo, né? O diagnóstico de autismo mudou também, os critérios diagnósticos vieram mudando ao longo dos anos, né? Então, de 2015 para cá, principalmente, foi quando teve mais mudança nos critérios, né? E aí acabou englobando muitas outras coisas que antes ficava como um transtorno global do desenvolvimento ou um transtorno inespecífico do desenvolvimento. Ficava de uma maneira desse jeito e acabava não ficando com o diagnóstico do espectro autista. Quando houve uma mudança nos critérios, acabou que o número ficou muito maior. Eu digo que é comparado, lembra, exemplo que me fala, quando a gente começou a pandemia, que a gente tinha um critério para pensar em Covid. Aí foi feita uma comissão e se mudou o critério, né? Se incluiu outras situações. Quando se mudou o critério, de um dia para outro, nós passamos de 15 mil casos para 150 mil casos. Né? Por quê? Porque houve uma ampliação dos critérios diagnósticos. Quando aconteceu a mesma coisa com o espectro autista, aconteceu a mesma coisa. O número ficou muito maior. Porque muitos que hoje têm o diagnóstico de espectro autista, se fosse anterior a 2015, não teria esse diagnóstico. Teria um diagnóstico de um transtorno global do desenvolvimento, teria um diagnóstico de transtorno comportamental não específico. Por quê? Porque tem pessoas que têm alteração principalmente de comportamento, outras têm de interação. Nem todos têm contemplado as três áreas, né? Então, não é mais uma obrigatoriedade que tenha linguagem, comportamento e interação comprometida. Quando eu tenho duas áreas comprometidas, acabou entrando no espectro autista.
dependendo do grau de comprometimento, do grau de dependência, do grau vamos dizer, de necessidade de auxílio, né, acaba entrando. Então, quando houve essa ampliação, o número de pacientes com laudo de espectro autista aumentou muito, né? Que é a ampliação dos critérios. Mas o espectro autista sempre existiu, só com outros nomes, com outros CIDs, né, que a gente chama. E também o que aconteceu? A sociedade mudou muito, né? Como que era a vida escolar 30 anos atrás? Não era como é hoje. A carga horária da escola era menor, o número de alunos em sala era menor, né? Então, tudo isso acaba que também influencia para que a gente acabe percebendo, né, essas características, né? Então, a nossa própria sociedade mudou muito, né? A gente acaba hoje usando muito tecnologia, deixando as crianças muito tempo na frente da tela, né? Então, temos vários outros fatores que acabaram modificando, né? E quando você para pensar no de 50 anos para cá, não é só o espectro autista, né? Todas as doenças, todos os transtornos comportamentais, eles aumentaram por demais o número, a incidência, a casuística está muito maior do que era 50 anos atrás. É porque hoje a gente está falando de espectro autista, mas ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso há 50 anos atrás eram casos isolados, com diagnóstico. Hoje o diagnóstico é muito grande, o número da casuística é muito alto. Doutora, é mais comum, a gente sempre ouve falar, o autismo em meninos, né? Mas existem os casos das meninas. Agora, é mais difícil de identificar na menina? Muito mais difícil, né? O espectro autista, mesmo a cada 10 crianças, 8 são meninos, 2 são meninas. Está mudando muito isso, porque a gente acaba dando agora o diagnóstico mais das meninas. É mais difícil, é mais complexo, costuma ser um diagnóstico mais tardio. Nas meninas, eu digo assim, que é muito 880, ou é muito leve, ou é muito grave. E é muito complicado, muito delicado de observar, tem que ter muito cuidado. Até a avaliação da menina é uma avaliação mais complexa, mais completa. O brincar da menina é um brincar diferente do brincar do menino, né? Então, há muitos pormenores a ser avaliado. Menina sempre exige muito da gente em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, da menina é mais difícil da gente fazer a avaliação, tá? Bem mais. Mas ainda temos mais meninos do que meninas. Nelia, eu vou deixar a última pergunta para você fazer agora, Nelia. Não, a última pergunta, na verdade, acredito que é até uma orientação para os pais. A gente vê muita dúvida em relação, até por conta da dificuldade de ter acesso ao neuropediatra. Porque a gente sabe da carência no estado do Amapá. Se eu não me engano, doutora, pode me confirmar, são 3 neuropediatras no estado? São duas. Pelo meu São só duas. Tem mais só a doutora neuropediatra? Márcia Maciel e a doutora Fernanda Alcolumbre. Eu sou neurologista de formação. No estado, eu faço só neuropediatria. A neuropediatria, como é que você se torna neuropediatra? Há 2 caminhos. Ou você faz primeiro a residência de pediatria e depois faz neuropediatria, ou você faz primeiro neurologia clínica e vai para a neuropediatria. Então, por isso que não há um problema no ponto de vista legal, jurídico, né? Porque ela é uma área de atuação comum entre a neurologia clínica e a pediatria, que tem 2 caminhos para chegar. Mas de formação, titulação, em Macapá, só existe a Fernanda Alcolumbre e a Márcia Maciel. São as únicas do estado, tá? Que acontece o serviço de neuropediatria. No ambulatório, no momento, está eu e a Márcia. A Fernanda faz a parte dos pacientes internados no Hospital da Criança e do Adolescente. Vou dizer para vocês a casuística do último mês de maio. Pela fila do Superfácil, 1.240 crianças na fila de espera para consulta com o neuropediatra. Quem faz a consulta é eu e a Márcia. E aí a gente está falando hoje de espectro autista, mas a gente tem que lembrar de todas as outras coisas que passam pela neurologia. Epilepsia, paralisia cerebral, distúrbio de aprendizagem, dislexia e muitas outras coisas, né? Então, são mais de 1.000. Né? E é por isso essa demora tão grande, né? E aí, como o Fábio falou no início, né?
Uma consulta de neuropediatria não é uma consulta rápida, não é uma consulta que você consiga fazer em 10 minutos, 15 minutos, né? A sistemática do SUS é o quê? Ordem de chegada. Então, você imagina, eu começo a atender, eu chego no hospital em geral, 6h30, 6h40. 15 para as 7 eu estou atendendo. E tem paciente que chegou 6h30 da manhã e vai ser atendido meio-dia, 1 hora. Para você ter uma noção de como funciona. Então, demora muito, porque ou a gente faz um atendimento adequado ou não adianta. Imagina você esperar por 1 ano por um atendimento que dura 5 minutos, não olha para o seu filho, não examina seu filho, não pergunta o que está acontecendo. Então, a consulta da neuropediatria, da neurologia infantil, ela começa desde a gestação. A gente vai começar com como é que foi a gestação, como é que foi o primeiro ano, o que aconteceu até aqui. Então, não é uma consulta que você consiga fazer rápido, né? Então, isso é muito complicado mesmo. A gente tem pouquíssimos profissionais na área e eles têm uma grande dificuldade em trazer médicos neuropediatras para o estado. Tá? Eu estou em Macapá porque minha família é daqui. A Fernanda é casada com uma pessoa que é daqui. A Márcia Maciel também é daqui. A gente já tentou trazer vários outros colegas e as pessoas não querem vir para o estado, por quê? Todo mundo pergunta, como é que é os exames em Macapá? Como é que é o hospital em Macapá? Eu consigo fazer tal coisa? Não, não consegue. Tem exames que você faz de Brasília para lá, que o resultado sai no mesmo dia, em Macapá levam 2, 3 semanas para chegar ao resultado. Então, isso acaba deixando a pessoa muito limitada e acaba não tendo nenhum atrativo para vir para o estado. Essa é uma verdade que não tem como, eu tenho que realmente falar para vocês que é desse jeito que funciona, as pessoas não querem vir, exceto quando tem algum familiar. Todos nós estamos aqui por questões familiares, tá? Quanto à questão dos preços da consulta, eu sou bem clara, bem transparente mesmo, quem já passou comigo me conhece, sabe que eu sou desse jeito, né? Nós estamos num estado muito pequeno, os preços são tabelados, tá? É uma tabela, é isso que acontece. Você vai numa clínica, o valor mínimo da consulta é esse, qualquer profissional. E quando você tem um profissional especializado, a consulta sobe um pouco mais. É assim que funciona, né? Não vou ser hipócrita dizer para vocês que não é assim. É assim, o mercado funciona dessa maneira. A mesma questão, os custos dos exames, né? Os custos dos exames são desse jeito, né? A gente tem que pensar que nós estamos em um estado que o estado todo não chega a 1 milhão de habitantes. Então, a gente não tem aparelhos de ponta aqui, a gente não tem aparelhos modernos aqui. Por que não tem? Porque não é utilizado. De todos os pacientes que eu atendo por semana, quantas vezes eu peço um exame super especializado? Pouquíssimas vezes. Então, o dono da clínica, o empresário, não tem por que ter aquele aparelho que ele não vai usar de alto custo e acaba não sendo utilizado. Então, assim, eu sou muito franca mesmo com as pessoas que me perguntam, eu respondo, porque é assim que funciona as coisas, dessa maneira. Infelizmente, né, doutora? Muita gente fica peregrinando aí para fechar o laudo do filho, para passar anos e acaba, infelizmente, perdendo um tempo grande em vez de evoluir com uma terapia, mas não tem o que se fazer. Nessa né? noite que eu dormi na fila, onde começou toda a minha revolta, eu conheci pais que estavam há 2 anos e não conseguiu retornar com a médica, com todos os exames, e talvez muitos já nem valeriam mais para fazer uma análise, que podia ter alterado o comportamento da criança, né? E não conseguiam. E doutora, uma última pergunta que teve, que é bem interessante, quem são os profissionais de fato que podem emitir o laudo do diagnóstico do autismo? Então, isso aí é uma grande complicação, né? O CID do autismo é F84, é um CID psiquiátrico, tá? Então, de uma maneira geral, o transtorno do espectro autista é uma patologia do psiquiatra infantil. Então, tanto que a referência de médico no Brasil que nós temos é o psiquiatra, né? Que é a gente chama que é o papa do autismo, né? Então, era psiquiatria infantil. Então, todo e qualquer psiquiatra, ele está apto a emitir o laudo do autismo, né? Aí a pessoa faz psiquiatria e depois vai psiquiatria infantil. Esse é o único caminho. E aí o que temos? Temos os neurologistas, todo neurologista pode emitir, neuropediatra também. Aí nós temos um grande problema. Por que o laudo do neurocirurgião é contestado? Porque a neuropediatria ela é uma área comum entre a neurologia clínica e a pediatria. Então, como ele é um transtorno psiquiátrico do neurodesenvolvimento, o neurologista e o neuropediatra podem. O neurocirurgião tem problemas com esse laudo e acaba acontecendo.
Não deveria, tá, gente? Não deveria acontecer isso, mas infelizmente ainda acontece essas questões, tá? Então seria mesmo. E ainda temos, tá? O que nós não temos aqui, um pediatra especialista com mestrado e doutorado em neurologia do desenvolvimento. Doutora Amira, que é uma referência nos marcos do desenvolvimento neuroinfantil, que é pediatra, né? É uma referência na avaliação de autismo. E é em Belém. E os laudos da doutora Mira sempre foram aceitos, nunca foram contestados. Então, pediatra, neurologista, neuropediatra, psiquiatra infantil e psiquiatra geral são médicos que estão aptos a fazer a avaliação. A diferença é que o pediatra precisaria fazer algumas qualificações, alguns cursos a mais específicos, mas ele não precisaria ter um RQE na área para emitir. É o RQE, o registro especialista que a gente chama, para emitir o laudo, né? Desde que ele acabe se direcionando. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa live, tá? Queria agradecer demais as pessoas que ficaram até agora. A gente sabe que a maioria das pessoas que estão aqui são pais de autistas e estão na correria e ainda se acompanham. Me arrisco a dizer com toda certeza que essa foi a live mais aguardada de todas pelo retorno dos pais, de perguntas, né? Porque as dúvidas, né? Porque a gente não consegue quase, né? Ter acesso ao profissional devido às vezes à fila de espera, a carência, né? Então, quando tem uma live assim que eles podem perguntar, tem esse acesso, né? E eu sou uma pessoa muito suspeita para falar, e eu agradeço a doutora Reni. Eu sou muito franco nas minhas colocações. E uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida foi diante de uma fila que eu estava no nível de estresse tão grande, ter tido talvez a sorte, mas de maneira racional ter escolhido a doutora Reni. Até hoje, ela quem acompanha a mim, meus 2 filhos, e foi a melhor escolha que eu fiz. A doutora Reni, eu deixo meus agradecimentos porque ela tem ajudado a salvar a minha vida, dos meus filhos. E eu queria agradecer, desejo muito sucesso para a senhora, que seus filhos cresçam bem, né? Doutora Reni, para quem não sabe, tem gêmeos. Além disso, já está nessa correria, além de toda, ainda tem 2 crianças que ela chega à noite para cuidar, né? Então, a gente sempre ouve muitos relatos. Eu nunca ouvi, e eu não tenho por que fazer média, eu nunca ouvi nenhum relato negativo da questão da doutora Reni. Né? Como eu falei, eu presenciei a consulta dela no público e no privado. É a mesma qualidade, pessoal. Eu sempre digo, e eu me arrisco a dizer uma coisa, não para fazer média, mas o meu filho Fábio, Benjamin, eu já passamos, eu acho que pelo menos já conheci mais de 50 médicos. E eu falo com toda certeza que a doutora Reni foi a melhor médica que nós já passamos, como ser humano, o atendimento, a qualidade, tudo isso, né? Sabe? Eu sou muito grato, e principalmente a doutora Reni, como eu falo, eu tenho muita vergonha se for pedir algo para mim, mas para a Constelação Azul, onde eu vou batendo, com gasto, com a doutora Reni eu bati. Eu lembro que eu pedi uma vez uma indicação para ela de nome de neurologista, ela me deu uma lista. O que eu fiz? Marquei uma consulta com o profissional e fui lá com ele. Aí ele chegou, bem, Fábio, em que eu posso lhe ajudar, né? Eu falei, bem, eu estou pagando essa consulta aqui, né, porque eu quero saber se o senhor pode nos ajudar na nossa ONG, né? Aí ele foi muito engraçado. E ele se colocou à disposição de ajudar o doutor Anderson, né? Então, a doutora Reni, desde o princípio, se colocou à disposição, já era inclusive para ter atendido, mas como nós não funcionamos ainda no espaço físico, a gente está perdendo esse atendimento mensal. Por isso que, mais do que nunca, a gente tem que retomar a ideia e abrir para que a gente possa atender, porque, como eu sempre deixo bem claro, a Constelação Azul ela vai atender exclusivamente famílias de baixa renda que encontram-se desassistidas hoje. E olha, só para ter uma ideia, mais de 1.200 pessoas hoje em fila de espera, então a gente tem mesmo que correr. E a gente está aproveitando essa semana da live sobre a questão do autismo, porque, querendo ou não, eu sempre bato na tecla que nós, autistas, o público em si, nós só somos lembrados nas datas comemorativas. Passou, todo mundo esquece. Então a gente está fazendo isso com uma reflexão, eu costumo dizer, mas o principal, nós estamos com algumas frentes para levantar fundos para aquisição da nossa sede própria mesmo, né? Nem que seja um terreno para a gente começar a construir, porque eu sempre falo a importância da sede, porque as famílias de baixa renda que hoje têm necessidade sempre terão na Constelação Azul um espaço para atendimento e acolhimento. Porque a gente tem meios de como manter sem gerar custo para as famílias. Porque eu sempre digo, a gente não vai cobrar nem que seja R$ 5 de maneira simbólica, porque se a gente cobrar já perdeu o propósito. As famílias não conseguem, às vezes, pagar uma passagem de ônibus, comprar um ovo para dar para o filho, então como é que eu vou pedir, ainda que simbolicamente? A gente vai sim manter com nossas parcerias, inclusive já tem pessoas que sinalizaram para fazer essa parceria da manutenção, e a gente vai conseguir.
Por isso eu peço que vocês divulguem para os seus amigos, a nossa vaquinha tá online, a nossa vaquinha está aí no perfil da Constelação Azul. A gente vai ter rifa, dia 1º de julho nós vamos ter rifa. E o que eu sempre falo, o nosso segredo é não haver segredos. A partir de julho, mensalmente, nós estaremos colocando o extrato da nossa movimentação bancária para as pessoas conhecerem. Por quê? Nós vamos trabalhar com doação pública das pessoas, setor, então as pessoas têm que conhecerem o que nós estamos fazendo. Porque o nosso segredo será não haver segredos. Então a gente vai mostrar que nós somos uma instituição séria, uma instituição que eu sempre prezo, que as pessoas às vezes têm aquela visão que, fulano está fazendo isso porque ele quer ser candidato. Não, eu não pertenço a grupo político, eu não sou filiado a partido político, eu não sou candidato a nada, só sou candidato a comer churrasco se me convidarem nas casas, né, quando for possível. Mas eu não sou candidato a nada disso, é porque eu senti na pele o que foi ficar desde 4 horas da tarde numa fila, no hospital, e vendo hoje em dia o sofrimento dessas famílias. E num dia, talvez nessa loucura, eu tive um sonho onde eu fui orientado a fazer isso e eu estou fazendo, né? Mas é isso, muito obrigado, doutora Reni. Vou passar para a Nelly e aí para a senhora, para a gente encerrar, para liberar, né, que a senhora tem suas crianças ainda aí. Deus abençoe sua vida. E eu estou na correria para ver se eu inauguro o mais rápido possível para contar com seus atendimentos, viu? Vai lá, Nelly. Foi um prazer participar essa semana das lives, né? Cada dia um tema, né? Para que a gente pudesse debater um pouquinho desse assunto tão importante. Muitos pais angustiados à espera de uma resposta, outros que já têm laudo fechado, querendo avançar, precisando de ajuda. Então, a gente tentou levar um pouquinho de informação e a de hoje foi super importante, como o Fábio falou, que ele se arriscava a falar, né? Teria sido a mais importante, porque realmente muitas pessoas aguardam por um posicionamento do médico, que é o neuropediatra, e hoje a gente teve, então, a presença da doutora Reni. Um prazer lhe conhecer, mesmo que à distância, através de uma live, porque, como eu falei no início, já ouvi muita coisa boa a seu respeito. Não consegui, fui indicada a procurá-la também para levar o meu filho, mas não consegui vaga, foi muito difícil encaixar, mas consegui com outra profissional. Foi como eu fechei o diagnóstico do meu filho. Então, foi um prazer participar e que a senhora continue aí ajudando muitas famílias que a gente sabe que ajuda. E para quem eu pergunto falar, a doutora Reni é um amor de pessoa, ela me ajuda em tudo, eu só ouço coisas boas. Então, que continue assim. Parabéns por essa grande profissional. Muito obrigada, obrigada mesmo, de coração, né? O que eu sempre falo, eu inclusive falo para os alunos da faculdade, que a gente precisa atender como a gente gostaria de ser atendido, a gente precisa atender as crianças como gostaríamos que nossos filhos fossem atendidos. Eu sempre fiz isso muito antes de ser mãe, porque quando você se coloca no lugar do próximo, fica tudo mais fácil. Então, acho que você precisa ter muito esse cuidado, essa atenção. E como eu digo, eu sou uma orientadora, né? Então eu estou mesmo para ajudar. Infelizmente, eu sinto muito, fico triste por não conseguir atender todo mundo. Realmente não é possível, não é viável. Mas todas as pessoas que chegam até a mim, eu tento fazer sempre o meu melhor. Sempre deixar a pessoa mais à vontade, que ela saia sem dúvidas, tudo. Infelizmente, a gente tem uma carência muito grande. Realmente, eu peço desculpa por aqueles que eu não consigo atender, não consigo ajudar. Mas eu tento sempre fazer o meu melhor. Então tá bom, pessoal. Obrigado. Boa semana a todos. Boa semana. No decorrer das semanas, a gente vai começar a fazer lives, né, para apresentar a diretoria da Constelação Azul para a sociedade conhecer. Obrigado mais uma vez a Nelly, que durante toda a semana, todos os dias, esteve nos acompanhando. E é que a pessoa que tem ajudado a abrir portas para a Constelação Azul na mídia e enfim. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, aos pais. E nós estamos sempre à disposição, tá? Nem que seja para dar uma palavra, para contar nossas experiências, porque às vezes a nossa experiência pode ajudar outras pessoas, né? Então que Deus abençoe a vida de todos nós. Vamos vencer essa batalha dessa pandemia para a gente retomar um pouco das coisas e principalmente o atendimento em relação principalmente às crianças, né? Que hoje precisam muito dessa estimulação precoce para que ela não venha perder tempo, né? Valeu, pessoal. Boa noite. Deus abençoe a todos e um bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.